Fala galera, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo no canal. Eu espero que vocês tenham visto os últimos vídeos, né? Da pregação eu sei que o áudio fica um pouco ruim, mas ainda assim eu espero que com um pouquinho de paciência vocês possam absorver aquilo que foi ministrado lá na igreja. Amém? Bom, se você não sabe, nós estamos com uma meta aqui nesse canal, então já te convido a deixar o seu like, cara, a se inscrever no canal e ativar o sininho. E olha, é com muita tristeza que eu mostro essa imagem para vocês. Olha só, cara. Poxa, 93% do meu público não é inscrito do canal. Pô, pessoal, nos ajude aí a chegar a essa marca e continuar a expandir o evangelho cada vez mais. Amém? Bom, como você já viu nesse título de vídeo, nós vamos falar hoje sobre vem fazer aquilo que está escrito em Joel. Cara, essa é uma mensagem que quando eu escrevi, eu estava em 2019, né? Eu faço muito das minhas ministrações, das minhas ideias de vídeo para vocês, eu anoto naquele bloco de notas do telefone mesmo, né? E eu fui olhar aqui algumas coisas hoje e eu vi essa mensagem e eu achei de extrema importância trazê-la aqui para nós, porque eu acho que vai ser bem bacana. Aproveitando, acompanha conosco a palavra em Joel 2, no verso 28, e nos diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. 29. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que o sol venha o grande, perdão, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, entre os sobreviventes, aquele que o Senhor clamar. Eu gosto muito dessa passagem de Joel, porque fala sobre um derramamento de espírito sobre toda a carne, né? E se você e eu estamos num ambiente de igreja, né, e de comunhão com os nossos irmãos, a gente sabe que é uma canção muito famosa, né, do Davi Fernandes, que é Aviva-nos, né, que tem uma parte que vem que canta, né, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu e vem cumprir tudo aquilo escrito em Joel, né? Então, assim, eu lembro que nas minhas anotações fala um pouco sobre eu citar que tem algumas pragas, né? Se a gente for olhar aí para trás, no capítulo 1, por exemplo, mas também fala de Canaã, no caso, né? Canaã celestial nesse contexto. E onde eu quero levar para vocês? A gente vê aqui que está falando sobre o fim, né? A volta de Cristo, sobre essa passagem. Tá, nós está falando sobre derramamento de espírito. Sim, nós estamos falando sobre isso, porque a gente vê que Jesus está falando conosco sobre uma questão muito maior, está falando conosco sobre literalmente uma salvação espiritual aqui, né? Nós estamos entendendo que é o derramamento sobre o espírito, então nós estamos falando de espiritual. Só que há uma necessidade muito grande para tudo isso acontecer. Quando isso acontece? Eu gosto muito de usar Marcos 16, tá? No verso, se eu não me engano, no verso de número 15, que fala para nós assim: E disse-lhes: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? É a grande comissão que Jesus deixa para nós. Por que que é importante isso? Porque a gente precisa entender que temos uma missão. Agora, onde é o foco dessa mensagem? A gente às vezes não faz aquilo que é proposto, que é evangelizar, levar a palavra a toda criatura, entender as ferramentas que Cristo nos deu. Por exemplo, eu entendi que uma das ferramentas era a internet, o meio de comunicação. Agora, Thales, mas eu não sou bom com palavras. Tudo bem, cara. Então profetize com o seu instrumento, profetize com a guitarra, com o contrabaixo, com a bateria, com o teclado, com a flauta, não sei, profetiza com a sua voz, profetiza, sei lá, cara, fazendo artes, o que Deus te deu de ferramenta, profetiza. Trabalhe com isso. E pregue o evangelho da criatura, como é a grande comissão, como a gente leu em Marcos 16:15. Agora, o medo nos faz sermos falhos antes mesmo de falhar. Hã? Como assim? Simples. O medo já coloca aquela ansiedade da gente nem mesmo fazer para saber se vai dar certo ou não e já coloca derrota na nossa vida. É simples, eu e você já vivemos por isso. Um clássico que a gente vê em filmes
É um rapaz que quer conquistar uma moça e ele fala assim: não, cara, eu não vou. E normalmente vem aqueles amigos, cara, o que você tem a perder? O não você já tem, né? Então isso é um fato e nós temos que entender isso. E esse é o medo de sermos falhos. A gente já pensa assim, cara, eu não vou ministrar o evangelho a ninguém porque eles vão rejeitar. Então a gente nem sabe, talvez a pessoa está precisando daquilo, talvez ela orou para receber uma evangelização. Deus escolheu você para fazer, mas você vai negar por um medo, assim, muito simples, né? E como em Isaías 53, né, que foi até a mensagem que eu levei lá na igreja, a gente vê que a gente despreza Jesus constantemente, né? Porque desde aquele momento onde Isaías estava profetizando, não sei quantos mil anos atrás, a gente já vê que ele seria desprezado pelo profeta. O profeta já está anunciando que ele seria desprezado, seria assim, menosprezado quando ele passasse pela rua por não ser um homem formoso, nós iríamos virar a cara e assim, deixar ele de lado. Então a gente continua fazendo isso, desobedecendo às ordens dele. Amém? Então assim, ele sacrificou por nós e esse sacrifício, ele nos deu a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Só que Deus não é simplesmente um Pai celestial. Ele é o Pai celestial. Amém? Ele é o perfeito Pai celestial. E ele faz tudo da maneira correta. Então, ele faz como a música do Morada fala, né? Ele nos deu um anel para nos chamar de filho. Ele nos deu uma nova capa, um pouco de vinho, nos dá pão, nos dá novas sandálias e novas vestimentas. E fala conosco, vai. Ou seja, ide e pregai o evangelho, cara. E aí a gente não vai, acaba continuando pecando e etc. É um fato muito importante, né? E mediante isso eu quero trazer uma pequena analogia, né? Que você não sabe, no nosso corpo existe um tecido chamado tecido conjuntivo, né, entre os demais. E esse tecido, ele é especial porque dentro dele também tem um tecido adiposo, cara. E aí nós vamos entender que esse tecido adiposo é como se fosse um balão. E quando a gente engorda ou emagrece, né, ele vai alterar. Quando a gente está mais gordinho, esse tecido adiposo ele está mais cheio, como se fosse um balão. Quando a gente emagrece, ele murcha e fica lá. Você entendeu que eu falei que ele não foi arrancado ou algo do tipo? Exatamente. Ele murchou, ele está lá trazendo ainda memórias, né? A gente brinca muito ainda que é muito fácil, depois que você emagrecer, você voltar a ser gordinho, o famoso efeito sanfona, né? Exatamente por isso. Então, a gente deveria fazer uma lipoaspiração espiritual. Quando a gente vence um pecado, a gente tem que pedir a Deus, o nosso cirurgião, para arrancar aquele tecido adiposo. Aí nunca mais nós vamos ter problemas de engordar de novo naquela região. Entendeu onde eu quero chegar? Nós precisamos entender isso, cara, e ir além disso. Entender que quando a gente para de pecar e bota esse pecado de lado, ele vai estar lá. Aí tem que pedir o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, para arrancar, fazer uma cirurgia ali e arrancar esse processo. E não se iluda. Cirurgia dói. O pós-operatório é difícil, mas não é impossível. Amém? Nós vamos entender isso e aí sim nós vamos poder cantar novamente e pedir que se cumpra tudo aquilo que está escrito em Joel. Amém? Eu espero do fundo do meu coração que tenha feito sentido para você. É uma mensagem que, quando eu bati o olho aqui nas minhas anotações, olha, 3 de janeiro de 2019, cara. Então, assim, tem muito tempo, mas eu creio que é uma mensagem que possa ter chegado no seu coração. Vamos orar ao Senhor? Espírito Santo, nós clamamos pela tua revelação, clamamos, Deus, pela tua pelo teu amor por nós. Pedimos que essa palavra venha a ser vivificada pelo Senhor em nossas vidas e que possamos cada vez mais aprender contigo, Deus. A oração que eu faço a ti, meu Pai, certo e grato por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, gostou? Achou que vale a pena compartilhar? Cara, nos ajude a expandir o reino. E fique com Deus. Até a próxima aí. Tchau, tchau.